O que é uma closure? É o agrupamento de uma função com seu escopo léxico. Eu vou remover esse console.log daqui e vou declarar uma função que, quando é invocada, exibe coisas do escopo léxico no console. Então, const safe recebe uma função com o parâmetro secret e dentro dessa função eu vou declarar uma const local que recebe oi local. Então, essa const é parte do escopo local da função e acima dessa função eu vou declarar uma const lexical que recebe oi léxico e se dentro da função eu inserir um console.log que recebe lexical e se aqui abaixo eu invocar a safe e salvar, a gente vê o oi léxico exibido. Por que eu fiz isso? Porque como uma closure é o agrupamento de uma função com seu escopo léxico, isso é uma closure, porque dentro dessa função eu tenho acesso a tudo o que está fora dela, ou seja, tudo o que está no escopo léxico. E como toda função em JavaScript tem esse poder, toda função em JavaScript é uma closure. Mas sabe o que é o mais interessante disso? É que as referências desse escopo léxico que estão dentro dessa função se mantêm atualizadas em tempo real. Como assim? Para eu explicar isso com mais detalhes, a gente vai simular dados privados. Dados privados é só um termo alternativo para encapsulamento. Encapsulamento é basicamente envolver os detalhes da implementação dos dados privados em uma abstração e é dessa forma que você consegue programar para uma interface ao invés de programar para uma implementação. Então, através do encapsulamento, a gente esconde dados dentro de um objeto, por exemplo, ou um módulo ou uma função, e a gente encapsula os detalhes da implementação dentro dessas abstrações para que do lado de fora das abstrações a gente simplesmente use a interface dessas abstrações. Uma das formas de se fazer isso é esconder dados privados dentro de um objeto e esses dados privados só serem acessados através de métodos públicos desse objeto. Vamos ver isso na prática? Eu vou remover o corpo dessa função e vou fazer essa função retornar um objeto. Dentro desse objeto, eu vou criar um método que vai retornar o valor que foi recebido no parâmetro secret. Então, getSecret é um método que vai retornar secret. Ou seja, a gente tem uma closure aqui, que é o agrupamento dessa função, desse método, com o seu escopo léxico que está sendo retornado aqui dentro. E para deixar esse método mais conciso, eu vou fazer essa propriedade receber uma arrow function que não precisa desse return e dessas chaves. Então agora, para comprovar que esse encapsulamento da closure não expõe um dado privado, eu vou inserir uma const private user data que recebe uma string dado privado e aqui abaixo, para obter o objeto, eu vou inserir uma const obj que recebe a invocação da função safe, que retorna o objeto e que recebe a private user data. Ou seja, se aqui abaixo eu inserir um console.log do obj, se eu salvar, a gente vê no console um objeto que possui um método getSecret, que é um método privilegiado, porque ele consegue acessar o dado privado que está armazenado nesse parâmetro. Então, se nesse obj eu encadear a invocação do getSecret e salvar, a gente vê o dado privado exibido e, como ele é um dado privado, ele não está disponível fora dessa closure, ou seja, ele não pode ser modificado fora desse objeto. Se abaixo desse console.log eu inserir secret como primeiro argumento e inserir obj.secret como segundo argumento, se eu salvar, a gente vê que secret is not defined e se eu remover a secret e deixar só o obj.secret e salvar, undefined é exibido. Então o valor desse dado privado
só pode ser obtido através do getSecret, que é um método privilegiado porque ele consegue acessar o dado privado e o dado privado não pode ser manipulado ou tocado diretamente fora da função. Então muita gente acha que o JavaScript não suporta dados privados porque ele não tem uma palavra-chave private ou algo do tipo, mas está aí a prova que closures encapsulam dados privados dentro de objetos. E também é possível encapsular dados privados sem criar objetos. Eu posso simplesmente retornar uma função ao invés de retornar um objeto que tem um método. Então, se eu remover esses console.log daqui, inserir uma const func que recebe secret, que retorna uma função que retorna secret, nessa função que está sendo retornada, no escopo local dessa função, eu tenho acesso ao valor que o parâmetro secret recebeu. Ou seja, se eu inserir um bloco nessa função, e aqui dentro eu inserir uma const local scope, que recebe olá. Se eu fizer isso, dentro desse escopo local da função, eu tenho acesso ao escopo léxico que está fora dessa função. Então, essa função func é uma função que recebe um dado privado e então retorna outra função. Isso significa que futuramente você pode invocar essa função retornada para obter o dado privado. Nesse caso, eu vou retornar implicitamente o secret e aqui abaixo eu vou inserir um console.log que recebe a invocação da func, que recebe private user data, e se eu salvar, a gente vê a função que a invocação da func retornou. E se essa função for invocada, ela vai retornar o dado privado, mas esse dado privado foi estabelecido na closure e não está disponível fora dela. Ou seja, essa função que retorna o secret faz a mesma coisa que um método privilegiado faz, que é acessar o dado privado que está estabelecido na closure. Agora, é importante você perceber que a gente pode invocar essa função várias e várias vezes, estabelecendo um valor diferente para o dado privado. Por exemplo, eu vou copiar essa const private user data e aqui abaixo eu vou renomear ela para private user data 2, que recebe outro dado privado. Vou duplicar essa const e vou renomear ela para private user data 3, que recebe mais um dado privado, e aqui abaixo eu vou inserir uma const getSecret2 que recebe a invocação da func, que recebe private user data 2, e vou duplicar essa const, vou renomear ela para getSecret3, que recebe a invocação da func, que recebe private user data 3, e se aqui abaixo eu inseri um console.log que recebe a invocação da getSecret2, e se eu duplicar esse console.log e invocar getSecret3, se eu salvar, a gente vê os dados privados exibidos. Então, perceba que você pode criar versões diferentes desses arquivos e todos eles vão funcionar.